E aí, pessoal? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, apesar de antigo, né, continua super relevante, a simplicidade em Cristo. A gente vai tentar entender como essa ideia central se perdeu ao longo dos séculos e o que isso significa para nossa fé hoje. Que tal essa viagem no tempo? Ah, Luiz, tá pra nada. E o mais interessante é que vamos usar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, como guia. Um texto que, como você disse, pode ser antigo, mas fala muito sobre os desafios da igreja daquela época. Que no fundo são os mesmos nossos, né? Carlos. O texto já começa com o apóstolo Paulo alertando, né, sobre a possibilidade dos cristãos serem enganados e se afastarem da simplicidade de Cristo, assim como Eva foi enganada lá no Jardim do Éden. O que te chama a atenção nessa comparação, Carlos? Olha, Luiz, essa comparação com a Eva é forte, viu? Mostra como a gente é vulnerável, como é fácil cair em tentação e trocar o que é realmente valioso por algo que parece bonito, mas é só aparência. É como se a gente perdesse a capacidade de enxergar a verdade por causa dessa busca por coisas grandiosas e complexas. Verdade. E essa busca por movimentos religiosos grandiosos e triunfantes, que acabam se desviando da essência do evangelho, é o que Paulo critica nesse texto. A gente vê essa crítica também em outros textos do Novo Testamento, como em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. É mesmo? Paulo fala da apostasia, da influência de espíritos enganadores e de doutrinas que se desviam da fé genuína. E essa distorção, essa troca do Cristo verdadeiro por um Cristo moldado ao gosto do freguês, é o que abre espaço para a gente se perder, né? Exatamente. É como se a gente estivesse buscando um atalho para a fé, uma versão fast food do evangelho, que não exige tanto de nós. Mas a verdade é que o caminho de Cristo é a porta estreita, como ele mesmo disse. E essa porta exige renúncia, exige compromisso, exige mudança. Exige principalmente que a gente busque a essência, a simplicidade da fé, sem se deixar levar pelas aparências, pelos modismos, pelas promessas fáceis. A gente precisa voltar às raízes, ao evangelho puro e simples. Concordo plenamente, cara. E essa busca pela simplicidade não significa que a gente vai ter uma vida fácil, sem desafios, sem lutas, mas significa que a gente vai ter um alicerce firme, uma base sólida para enfrentar as dificuldades. E ter essa base firme faz toda a diferença, né, Luiz? A gente vê tanta gente hoje em dia buscando respostas em lugares errados, se deixando levar por falsas promessas, por líderes que se aproveitam da fragilidade das pessoas. É verdade, cara. E a gente precisa estar atento a esses perigos, essas distorções, para não cair nas mesmas armadilhas. E essa tensão se manifesta na nossa busca constante pela palavra de Deus, na nossa disposição em ouvir a sua voz e nos deixarmos guiar pelo seu Espírito Santo. A palavra de Deus é o nosso mapa, a nossa bússola, a nossa referência. É nela que a gente encontra a verdade, a luz, a orientação para os nossos caminhos. É nela que a gente aprende a discernir o erro, a identificar as falsas doutrinas, a se proteger das ciladas. E essa busca pela palavra precisa ser constante, né? Não adianta só ler a Bíblia de vez em quando como se fosse um amuleto da sorte. A gente precisa mergulhar nela, se alimentar dela, deixar que ela transforme a nossa mente e o nosso coração. E é nessa transformação que a gente encontra a verdadeira simplicidade, né, Luiz? É quando a gente se despe do orgulho, da vaidade, da necessidade de impressionar os outros, que a gente começa a viver a fé de forma genuína. É isso aí, Carlos. A simplicidade em Cristo não é sobre ter uma vida fácil ou sem problemas, mas é sobre ter um coração puro, uma fé genuína, um relacionamento autêntico com Deus. É sobre buscar a essência, o que realmente importa, e deixar de lado as distrações, as aparências, as coisas que só servem para alimentar o nosso ego. É sobre viver o evangelho na sua forma mais pura e simples. E para você que está nos acompanhando, fica a pergunta: o que te impede de viver essa simplicidade em Cristo? Quais as distrações, as tentações, as falsas promessas que te afastam da essência da fé? Pense nisso com carinho e na segunda parte a gente volta para continuar essa conversa. E aí, pessoal, voltando ao nosso papo sobre a simplicidade em Cristo, queria retomar aquela ideia da porta estreita e da porta larga que a gente mencionou na primeira parte. Lembra, Carlos? Se lembra, Luiz? É uma imagem forte que Jesus usou para ilustrar os dois caminhos que a gente pode escolher na vida, né? A porta estreita, que é o caminho da verdade, da renúncia, do compromisso com Deus. E a porta larga, que é o caminho fácil, né? Que agrada a nossa natureza humana, mas que leva à perdição. Exatamente. E essa escolha que a gente faz se reflete em todas as áreas da nossa vida, né? Na forma como a gente lida com o dinheiro, com o trabalho, com os relacionamentos, com as nossas ambições. É verdade, a gente vive num mundo que valoriza muito o sucesso, o poder, a riqueza, a beleza. E muitas vezes a gente se deixa levar por essa lógica, achando que a felicidade está em ter mais, em conquistar mais, em ser mais. E aí a gente cai na armadilha de buscar um evangelho triunfante que se apoia em números e resultados, como a gente já conversou antes. Um evangelho que promete sucesso, prosperidade, cura instantânea e que acaba distorcendo a mensagem de Cristo. É como se a gente quisesse adaptar o evangelho ao nosso gosto, né?
Em vez de se moldar à vontade de Deus, a gente tenta moldar a vontade de Deus aos nossos desejos. E aí a gente se afasta da simplicidade, da essência da fé e começa a buscar atalhos, soluções mágicas, respostas fáceis. A gente quer viver uma vida cristã sem cruz, sem renúncia, sem sacrifício. Mas a verdade é que não tem como seguir a Cristo sem carregar a cruz, né, Luiz? Jesus foi bem claro sobre isso. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E essa negação de si mesmo, essa disposição em carregar a cruz, é o que nos leva a viver a simplicidade em Cristo. É quando a gente reconhece que a nossa vida não gira em torno dos nossos desejos, mas em torno da vontade de Deus. É quando a gente para de buscar a nossa própria glória, né, e começa a buscar a glória de Deus. É quando a gente deixa de viver para si mesmo e começa a viver para servir aos outros. E essa mudança de perspectiva, essa transformação do nosso coração, é o que nos liberta da necessidade de ter mais, de conquistar mais, de ser mais. A gente descobre que a verdadeira felicidade está em amar a Deus e ao próximo e viver uma vida de acordo com a sua vontade. E essa vida de acordo com a vontade de Deus não é uma vida fácil, sem desafios, sem lutas. Mas é uma vida com um propósito, com significado, com a certeza de que estamos no caminho certo. É uma vida que encontra a verdadeira alegria na simplicidade, na pureza de coração, na busca pela justiça, na compaixão pelo próximo. Uma vida que reflete a beleza do Evangelho, a beleza de Cristo. E essa beleza, essa simplicidade, essa autenticidade é o que o mundo precisa ver em nós, né, Luiz? É o que vai atrair as pessoas para Cristo, é o que vai fazer diferença na vida delas. Concordo plenamente, Carlos. A gente precisa ser luz no mundo, sal da terra, como Jesus disse. A gente precisa mostrar para o mundo o que é viver a simplicidade em Cristo, o que é ter uma fé genuína, o que é ter um coração transformado pelo amor de Deus. E para a gente ser essa luz, esse sal, essa referência, a gente precisa buscar essa transformação em nossas próprias vidas, né? A gente precisa se despir do orgulho, da vaidade, da hipocrisia e viver o evangelho de forma autêntica, transparente e verdadeira. E essa busca pela autenticidade, pela transparência, é um processo diário, né? A gente precisa estar sempre se questionando, se avaliando, buscando a direção de Deus, para não cair nas armadilhas do inimigo. E é importante a gente ter em mente que a simplicidade em Cristo não é sinônimo de pobreza, de mediocridade, de conformismo. A gente pode ter uma vida simples e, ao mesmo tempo, ter sucesso no trabalho, ter uma família feliz, ter bens materiais. Exatamente. A simplicidade está no nosso coração, na nossa forma de ver o mundo, na nossa relação com Deus e com o próximo. É sobre ter os pés no chão, ter prioridades bem definidas, saber o que realmente importa na vida. Sobre ter um coração grato, que reconhece as bênçãos de Deus, que se alegra com as coisas simples, que encontra felicidade nas pequenas coisas. E é sobre ter a coragem de dizer não, né? As tentações, as distrações, as falsas promessas que o mundo oferece. É sobre escolher a porta estreita, o caminho da verdade, o caminho de Cristo, mesmo que esse caminho seja desafiador. Pois é, Luiz. E essa escolha que a gente faz a cada dia vai determinar o rumo da nossa vida, o nosso destino eterno. É uma escolha que a gente não pode fazer de forma leviana, sem pensar nas consequências. É uma escolha que exige discernimento, sabedoria, coragem. É uma escolha que a gente precisa fazer com o coração voltado para Deus, buscando sua vontade acima de tudo. E você que está nos acompanhando já fez a escolha. Qual corta você tem escolhido? Fica a reflexão para a gente continuar essa conversa na próxima parte. Voltando aqui para o nosso papo sobre simplicidade em Cristo, queria tocar num ponto que a gente mencionou lá no começo. A ideia da corrupção dos nossos entendimentos. Lembra disso, Carlos? Ah, lembro sim, Luiz. O Paulo fala disso em 2 Coríntios 11.3, né? Isso. Ele usa a imagem da serpente enganando Eva para mostrar como a gente pode ser iludido e acabar se desviando do caminho certo. Exatamente. E essa corrupção, ela acontece quando a gente começa a misturar a verdade do evangelho com outras ideias, com filosofias, com modismos que parecem bonitos, mas que na verdade distorcem a mensagem de Cristo. É como se a gente colocasse um óculos que distorce a nossa visão, sabe? A gente passa a enxergar as coisas de forma errada, a interpretar a Bíblia de forma errada, a viver a fé de forma errada. E aí, sem perceber, a gente vai se afastando da simplicidade do evangelho, daquela pureza, daquela essência que a gente tanto falou aqui. E essa distorção pode se manifestar de várias formas, né? A gente vê isso em movimentos que pregam o evangelho da prosperidade, que prometem riqueza e sucesso material para quem tem fé. Ou então em movimentos que se preocupam mais com regras e rituais do que com a transformação do coração. É como se a gente estivesse tentando enquadrar Deus nos nossos moldes, né? Em vez de se render à sua vontade, a gente quer que ele se adapte aos nossos desejos. E aí, em vez de encontrar a verdadeira liberdade em Cristo, a gente acaba se tornando escravo de um sistema religioso, de um conjunto de normas e preceitos que sufocam a nossa fé. E a gente precisa estar atento a esses perigos, né, Carlos? A gente precisa buscar a verdade na fonte, que é a palavra de Deus, e se deixar guiar pelo Espírito Santo para não cair nessas armadilhas. Verdade, Luiz.
A Bíblia é a nossa bússola, o nosso mapa, a nossa referência. É nela que a gente encontra a verdade que liberta, que transforma, que nos conduz ao caminho da simplicidade em Cristo. E essa simplicidade, como a gente viu ao longo do nosso papo, não é sinônimo de pobreza, de mediocridade, de falta de ambição. É sobre ter prioridades bem definidas, saber o que realmente importa na vida, ter um coração puro e uma fé genuína. É sobre buscar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo como a si mesmo e viver de acordo com a vontade dele. É sobre encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira realização naquilo que é eterno, que é duradouro, que é verdadeiro. E essa busca, essa jornada em direção à simplicidade em Cristo é um processo diário, né? A gente está sempre se renovando, se purificando, se aproximando de Deus. É como se a gente estivesse lapidando uma pedra preciosa, sabe? A gente vai tirando as impurezas, as imperfeições, até que ela brilhe com todo o seu esplendor. E essa lapidação, essa transformação acontece através da nossa comunhão com Deus, através da leitura da Bíblia, da oração, da meditação, do serviço ao próximo. E é através da transformação que a gente vai se tornando mais parecidos com Cristo, refletindo seu amor, a sua graça, a sua misericórdia no mundo. É isso aí, Carlos. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para continuar essa busca, essa jornada em direção à simplicidade em Cristo. Que a gente possa, juntos, redescobrir a beleza do Evangelho na sua forma mais pura e simples e viver uma vida que glorifica a Deus e abençoa o próximo. Um abraço a todos e até a próxima.